3, do versículo 1 ao 17. Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Amém? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto isso, como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Ao longo desses 14 anos, vamos para 15 anos na PDC, e quem me conhece, eu sou um pastor que gosto muito de louvar e tenho o maior respeito pelo ministério de louvor da Deus Conosco. Tanto é que eu entendi
que nós devemos não é dar o privilégio, mas aqui neste templo, nesse lugar, o único que é digno de adoração é Deus. Então, eu entendi que a gente precisava trazer os levitas para o centro do altar. E isso tem um significado muito forte, porque os levitas, a única tribo que não teve terra, as 12 tribos de Israel, eles ficaram responsáveis pelo templo, em conduzir a adoração. E no comecinho de janeiro, quando eu escutei essa música, Yahvé se manifestará, eu fui tocado pela presença do Espírito Santo de um jeito que eu pensei que eu ia infartar pela segunda vez. Mas era algo tão, me permita ficar na frente de vocês, mas era algo tão forte, era algo que entrava tão profundamente no meu coração, que eu me derramei. Eu disse: meu Deus, essa canção ela foi ditada por Deus, é uma canção angelical, porque fala de um Deus que se manifesta, um Deus que cura, Rafa, um Deus Yahvé, Adonai, Jireh, Elohim, Criador, Shaddai, forte. E essa canção nós vamos cantá-la durante todo esse ano de 2023, e será aquela que vai incorporar ao repertório da PDC, que nós vamos lhes apresentar agora. E eu quero agradecer muito ao Ministério de Música da Paróquia Deus Conosco. E eu fiz questão de ouvir agora, eu vou ouvir agora com vocês, pela PDC, porque tudo na igreja eu sei, chega a dar raiva, não tem uma surpresa, tudo eu sei. E eu quero me emocionar, porque sei que o Espírito Santo de Deus, como aconteceu ali em Isaías, ele consagrou os lábios de vocês com a tenaz, e Yahvé se manifestará. Louvemos. Se ativa o sobrenatural.
manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, sequer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Meus irmãos, eu vou pedir aos acólitos Anderson e Marinho para posicionar esse púlpito aqui no centro, só hoje, para que eu possa ser visto. Não. É assim. Para que eu possa ser visto assim e ficar mais perto de vocês. Tá bom. Eu tenho uma palavra para a família PDC e para vocês que estão nos acompanhando pela internet, aqui no Instagram, ali pelo YouTube, mas sobretudo uma palavra para a paróquia Deus Conosco, para a família PDC. Então eu queria muito que você pudesse me dar atenção, não a mim, mas a Deus, porque é uma palavra para a gente começar o ano, uma palavra profética, do começo ao fim. Eu quero lhe dizer já de cara o que postei no Instagram, e começando dizendo e afirmando o seguinte: são os homens e mulheres de corações completamente vazios que agrada a Yahvé. São os homens e mulheres de corações completamente vazios que agradam a Yahvé. Porque será Ele, Yahvé, que encherá os nossos corações com a unção do Espírito Santo. Ninguém que seja cheio de si mesmo conseguirá enxergar e ser cheio de Deus. Porque, como disse João Batista, importa que Ele cresça e que eu diminua. E esta noite é muito especial para todos nós que fazemos a família PDC.
É muito importante para nós que somos família PDC, claro, você que nos visita hoje, pela primeira vez, essa palavra não voltará vazia. É uma palavra, sim, específica para nós, sim, porque hoje nós começamos o ano de 2023. Nós estaremos consagrando todos os ministérios, os conselhos, os coordenadores, auxiliares, o nosso calendário, porque é assim que nós temos feito ao longo de 14 anos, e não seria diferente neste ano de 2023, e sobretudo depois de tanta tragédia, de quase 3 anos que a gente vive nessa coisa de pandemia. Hoje consagraremos o ano de 2023 e daremos posse a tudo isso. Nossas orações, meus irmãos, é que Yahvé aceite nossa adoração, louvor e se agrade de tudo que ofereceremos a Ele neste ano de 2023. E receba então uma palavra profética que vem de Yahvé para a minha vida e para a sua vida. E aproveitando esse jargão, diga: eu tomo posse em nome do Senhor. E assim diz Yahvé: eu sou Yahvé, eu me manifestarei aos homens e mulheres da PDC, interessados em viver e sentir a sua glória, como aconteceu com Moisés, quando desceu do Monte Sinai, ninguém conseguiu olhar para ele, tamanha era a glória. E a palavra mais adequada e mais específica do hebraico é Shekinah. A glória de Moisés por ter visto a Deus era tão grande que quando ele desce do Sinai, que chega para o povo acampado, ninguém conseguia olhar para Moisés. E sabe o que é que eu desejo, sabe o que eu profetizo em nome de Jesus? É que a glória do Senhor seja tão grande na sua vida, que ninguém ouse levantar nada sobre você. Que a glória do Senhor seja tão grande na sua vida, que o encardido, quando pensar em mexer com você, ele saiba muito bem com quem está mexendo. Ele está mexendo com um filho, uma filha de Deus. Tome cuidado. E a palavra profética continua: Yahvé Rafá se manifestará através dos homens e mulheres da PDC, que serão usados para curar. E domingo nós vamos ver isso aqui. Domingo a gente continua, o fogo vai com tudo, porque domingo é culto de libertação, cura e avivamento. A palavra profética continua dizendo: Yahvé Elohim se manifestará aos homens e mulheres da PDC, sensíveis à voz do Criador. Tenha muito cuidado, preste atenção. Tenha muito cuidado o que você tem ouvido ultimamente. Qual é a voz que você tem ouvido nos seus ouvidos, na sua alma? É a voz do encardido? Ou é a voz de Deus? Não tenha medo. Se porventura há alguém aqui com medo, hein? Se porventura há alguém aqui com medo, não tenha medo. Ele é Yahvé. Amém? Não tenha medo. Agora, se é para bater palma, bate mesmo com força, tá bom? E não é para mim, não, é para Deus, tá certo? Quando inventar de bater palma, quando alguém puxar, vai com tudo, porque é para Deus. Para mim pode bater essa mesmo, fraquinha. Mas para Deus, que é o nosso Yahvé, outra palavra profética para a paróquia Deus Conosco, e para você que nos escuta: Yahvé Shaddai se manifestará. Sabe por quê? E ele se manifestará aos homens e mulheres da PDC que tenham coragem e ousadia para crer que ele é poderoso, e não existirá em 2023 nada que nos impeça de avançar. É isso mesmo. 2023 vai ser o ano que nós vamos conquistar tudo que temos para conquistar.
Porque quando chegar o final desse ano, eu quero dar uma notícia a vocês. Gente, não dá mais para continuar. Ou a gente faz 2 cultos, ou a gente parte para comprar um lugar. Eu estou doido para comprar um lugar, para fazer um negócio, para encher. Porque a igreja é do tamanho do sonho do coração do pastor. Se o pastor for medíocre, a igreja será medíocre. Mas se o pastor for um homem de fé, a igreja terá fé. E vocês não são medíocres. Vocês e eu somos filhos de Deus. E Yahvé Jireh se manifestará aos homens e mulheres da PDC para capacitá-los, provendo os recursos material e espiritual. Sabe por quê? Ele é provedor. Nós nunca nos preocupamos como é que vamos pagar, porque sempre aparece. Deus não me chamou para ficar preocupado com a conta da CELP. Deus não me chamou para ficar preocupado com o aluguel, por exemplo, de fevereiro. Ah, por quê? Porque não foi pago. Mas não vai ser pago não, hein? Quem é que vai pagar? Diga assim, eu. Não é não? Nessa hora, não, ele está falando contigo. Está falando contigo aí. Eu creio, meus irmãos, que Deus é um Deus Jireh, Yahvé é Jireh. Sabe por quê? Porque Jesus falou aos seus discípulos dizendo assim: quando Cristo enviou seus primeiros discípulos ao trabalho, lhes assegurou. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe o que é que eu entendo? Deus estará com a PDC até que Cristo volte. Um dia eu irei me encontrar com Ele, mas a PDC ficará. Ou seria bom que todos nós subíssemos, fossem arrebatados em glória. Eita, dá vontade de morrer hoje. Yahvé Adonai se manifestará. Mais uma palavra profética aos homens e mulheres da PDC, para que saibamos que este ano de 2023, Ele continuará soberano em nossas vidas. A Ele, somente a Ele será dado o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida. Amém? Mas eu não posso, viu, Olívia? Não dá para ir direto ao texto. Não tem como ir ao texto, Renato. Não posso ir direto para o texto. Porque existe uma historinha, Marcondes, lá atrás, que eu tenho que dizer a vocês. E sabe o que é que eu aprendo? Tem gente me imitando. Sabe o que eu aprendo? Olhe, não digo nada. É isso que eu te digo. Estou sabendo. Viu aquele vice do pastor? Sabe o que eu aprendo? Não digo nada. Mas sabe o que eu aprendo? É que Deus move todas as coisas. E nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Tudo está escrito. E eu quero voltar alguns anos atrás, para chegar em Êxodo 3, que você leu. Preste atenção comigo. Antes de Moisés na sarça ardente, eu preciso voltar alguns anos. Me acompanhe, para você ver como Deus é soberano. Por um acaso você alguma vez na vida já pensou, já imaginou como os hebreus chegaram à terra do Egito? Ou eles apareceram de repente? Os hebreus chegaram na terra do Egito por intermédio de José, um dos filhos de Jacó. Sim, você sabe a história. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Jacó completa então o trio dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Os judeus ainda esperam o Messias. Problema deles, o nosso já chegou.
é Yeshua, Jesus. E Jacó teve 13 filhos: Rubem, Simão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, Diná e José. E depois que José tinha sido, então, criado, e ali, você sabe dessa história. Se você não sabe a história, recomendo que quando chegar em casa, você leia de Gênesis de 37 a 50, porque eu não vou perder tempo, eu tenho que correr. Mas a história diz que José era o querido de Jacó. José era o escolhido de Jacó. E os seus irmãos tinham inveja dele. Já ouviu aqui no dia 5 de fevereiro, quando aqui eu preguei, inveja tem sono leve? Meu Deus, nunca dorme. E diz o texto sagrado que os irmãos de José, chateados, invejosos, o venderam. E José então vai morar vendido no Egito. José viveu momentos difíceis. Alguns anos depois de sofrimento, foi feito governador pelo faraó. Eu estou dando um passo gigantesco, porque é muita coisa eu preciso pregar. Essa história, você, como já disse, você encontra de Gênesis de 37 a 50. Lê quando chegar em casa. Ou faz como Alice, se tiver preguiça, bota lá em Cid Moreira. Essa é a história. Entendeu? Não sei. Aí você se vira. Se vire. Nessa época, quem governava era Potifar, um faraó descendente dos semitas, os Ixos. O pastor está falando coisa que eu não estou entendendo, mas eu vou te explicar. Os semitas eram descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Sem, Cão e Dan. Cã e Dan. Cão não, né? Cã e Dan. Por isso que José, quando chega no Egito e encontra Potifar, descendente de um semita, de Sem, claro que ele viveu dificuldades, mas foi por isso também que ele foi posto como governador do Egito. Os semitas conquistou o Egito e colocou a família real toda para fora. Tiraram do governo. Os semitas deram um golpe e se apossaram do Egito. Mas uma coisa foi terrível e aconteceu. Eles ficaram tão apaixonados pela cultura egípcia que os semitas, descendentes de Noé, absorveram toda a cultura pagã dos egípcios. E essa cultura foi introjetada de uma maneira tal que quando o faraó tem aqueles 7 sonhos, aquele sonho com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, José então dá o significado, e ele então, apaixonado, vibrante com José, dá um posto de honra. José se torna o governador do Egito, a segunda pessoa depois de faraó. Vou chegar lá. É nesse ambiente de caos que José reencontra seus irmãos, que vieram buscar comida em um tempo de seca, de fome, que assolava todo o Egito. E a história você conhece. José então chama a sua família para morar com ele no Egito. Mas uma curiosidade, olha, grava isso. Viu, Marcelinho? E Suzete? Grava isso. Uma curiosidade. José pede aos seus irmãos que não digam que cuidavam de ovelhas, porque isso seria um trabalho mais desprezível, e um egípcio certamente não ia gostar disso, sobretudo o faraó. Cuidar de ovelha naquele tempo era como se cuidar de ratos. E José pede para que a sua família minta ou esconda. Diga a faraó Potifar que eles estavam vindo, mas com os seus rebanhos de gado. Direi que vocês cuidam de rebanho, e quando o faraó perguntar, confirmem. E isso é o que José então pede para os seus irmãos. Guardem essa informação, ela me será útil um pouquinho mais na frente. José pede para que seus irmãos digam a faraó que eles cuidavam de
ovelha. 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 Os irmãos de José cuidavam de ovelha, mas ele pede para que eles mintam para Faraó. Ok? Vai dizer errado não, pelo amor de Deus. Com o passar dos anos, José morre, toda a sua descendência também. E aquele Egito da época de José, que conhecia os feitos de José, que reconhecia José como aquele que descobriu, que desvendou os sonhos das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, aquele José tinha morrido, a sua família toda também. Agora um novo faraó governava, um puro egípcio. Um faraó chamado Amoser. Um general que era da tropa egípcia e que dá um golpe e retira aquele faraó semita, e ele então ocupa o cargo como sendo o imperador, o rei do Egito. E a primeira coisa que Amoser, este faraó, faz, sabe o que é? Ele manda, ele pede para que todos os semitas sejam escravizados. E aí, meus irmãos, começa a saga do povo de Deus, sendo escravos de um faraó egípcio, Amoser. E o texto sagrado em Êxodo 1:8 diz o seguinte: entretanto se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecia José. É nesse contexto que Êxodo 3 precisa ser interpretado, não apenas lido. Por isso que esse ano tem que ficar entendido no seu coração, no seu cérebro, na sua cabeça, que Deus está nos dizendo algo poderoso, meus irmãos. Vem comigo. E a preocupação de Amoser era que os semitas cresciam sempre. Os semitas cresciam demais. E sabe o que eu aprendo? Maquiavel, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: um tirano jamais é amado, ele é temido. Ninguém ama um tirano. Ninguém ama um déspota. O teme. Amoser então tem uma ideia diabólica. Para conter esse crescimento, manda então matar todos os recém-nascidos hebreus. Veja onde é que eu estou chegando, igreja. Você que me acompanha. Amoser tem então essa ideia. Para conter o crescimento desenfreado desse povo, que só fazia comer e procriar e comer. Amoser então diz: matem todos, porém uma mulher, chamada Joquebede, tinha acabado de dar luz a um menino. E presta atenção, teve uma ideia divina. Para poupar esse menino da morte, decide colocar esse menino em uma cesta totalmente fechada no rio Nilo, para salvá-lo. Porém, no rio Nilo, que era cheio de crocodilo. No rio Nilo, que era um dos rios mais perigosos daquela época. Sabe o que eu entendo? Paróquia Deus Conosco. Se esse ano de 2023 você for lançado no Nilo, se você for lançado no deserto, se algo muito tremendo e ruim acontecer com você, saiba em nome de Jesus que você será resgatado. Que você será resgatada. Porque Deus não permite que nada nos aconteça sem um propósito. E diz o texto que Joquebede, sabendo dos hábitos da filha de Amoser, Hatshepsut, sabia que Hatshepsut, melhor dizendo, gostava de se banhar ao final da tarde. E Joquebede sabia que se fizesse isso, talvez Hatshepsut poderia cuidar do seu filho. E assim cuidou. Porque sendo filha de Amoser, casou com seu primo,
para que o reino ficasse entre família, e ela não tinha nenhum filho. E ela era a primeira sucessora de Amose como faraó. E ela teria que ter um menino para ser o faraó quando ela morresse. E na cabeça de Hatshepsut seria então aquele menino achado. Se você acha que tudo isso aconteceu por um acaso, eu digo não. Era propósito de Yahvé que esse menino fosse resgatado por um povo pagão. Porque os planos de Deus, meus irmãos, não têm limite. E quando Deus quer, ninguém impede que a gente avance. Por isso, não reclame do que você está vivendo atualmente. Yahvé tem coisa maravilhosa para mim e para você. Mas continuando, Hatshepsut, que não tinha filho, decide então criar esse menino. E diz o texto que Miriam, a irmã de Daniel, foi acompanhando o cestinho de Moisés. Foi acompanhando. E ali é a prova que aquele menino tinha sido enviado por esse Deus poderoso que nós cremos. Mas quando Hatshepsut encontra aquele menino, ela imediatamente diz, e que ela abre aquele cesto, encontra aquele menino, diz: o Deus do Nilo, o Deus Rapi, teve misericórdia de mim e me enviou um filho, que será o meu sucessor quando meu pai falecer. Assim como ele te enviará. Esse menino é obra do Deus Rapi. Mas deixe-me, não diga amém não, irmã, pelo amor de Deus. Não diga não. Rapi é um Deus pagão. Diga Yahvé, amém. Mas deixe-me voltar para Joquebede, mãe desse menino. Essa senhora, mamãe, decide então fazer tudo isso. E quando esse cesto, como já falei, é aberto, e essa princesa o coloca e vê, e quando ela abre aquele cesto que descobre todo aquele véu, ela descobre que o menino estava circuncidado. E ela percebe imediatamente que o menino era um hebreu, era de Israel. E Hatshepsut fica temerosa de levar esse menino imediatamente para o palácio e pede então, fica nervosa, e é Miriam que chega e diz: olha, se você quiser, a minha mãe acabou de ter filho e ela está com os peitos, o seio cheio de leite. Se você quiser, eu posso levar e ela pode cuidar. E a história você conhece. E diz a princesa, diz: pode levar, e quando ele estiver na idade certa, eu buscarei. Então, a princesa decide colocar um nome nesse menino. E o nome que ela escolhe é Moses Mes Rapi. Moses Mes Rapi. Moses em egípcio, nascido de Rapi, o Deus do Nilo. E Moisés é batizado com esse nome, Moses Mes Rapi. Mas nós sabemos que Moisés não nasceu de um Deus pagão. Ele tinha um propósito, e Yahvé tinha um propósito com Moisés, como tem um propósito conosco. E sabe o que a gente precisa pensar e entender? É que o tempo passa e chega o momento desse menino ir morar no palácio de Amose. É criado com toda aquela liturgia, com todo aquele ritmo pagão. Ele sabia que era um príncipe adotado do Egito por Hatshepsut. Mas algo acontece, você conhece a história. Moisés vê um soldado egípcio batendo, chicoteando um hebreu, e ele vai apartar e mata aquele soldado. No outro dia ele esconde aquele corpo. No outro dia ele vê dois hebreus brigando. Quando ele vai ali apaziguar, os hebreus dizem: quem é você? Ontem você matou um dos seus e hoje você quer dar uma de bonzinho? Todo mundo está sabendo do que aconteceu, que você matou um dos seus. E diante daquela palavra, Moisés então diz para si mesmo: eu agora não posso mais ficar aqui,
porque certamente a Moisés, o faraó, vai me matar, vai sentenciar-me à morte. E a primeira atitude de Moisés é fugir. E Moisés foge. E diz o texto sagrado que ele foge para a terra de Midian, ali na península do Sinai. Moisés tinha 40 anos nessa época. E diz o texto que quando ele chega ali, ele encontra um homem chamado Jetro. Conhece a sua filha, Zípora, e com ela se casa. E sabe qual é a profissão que Moisés então vai desempenhar? Cuidar de ovelhas. Você entende o que eu entendo? Moisés, no palácio de Faraó, do bom e do melhor, e agora cuidando de ovelhas. Moisés agora tendo que viver uma vida miserável, cuidar de ovelhas, como já disse, para os egípcios, uma coisa humilhante para um homem. E foi exatamente isso que Deus fez com Moisés. Os planos de Moisés, meus irmãos, talvez fosse retornar ao Egito, assumir o trono quando sua mãe adotiva morresse, e então implantar um decreto que somente Yahvé fosse aceito e adorado. Mas o plano de Deus, de Yahvé para Moisés era outro. Moisés seria o libertador, o grande libertador de Israel, e assim se cumpriu. Por isso não se desespere, talvez o lugar em que você se encontra hoje faz parte de uma grande libertação que Deus tem para você lá na frente. E assim foi com Moisés. E sabe o que eu aprendo? Vou repetir sempre. Houve um tempo em que eu, Marcelo Mateus, tive que cuidar das ovelhas mais preciosas que Yahvé me deu. Sabe que ovelhas foram essas? Minha família. Foram anos de desertos terríveis, mas eu sabia que um dia Yahvé seria meu libertador, e que tudo que eu estava vivendo chegaria ao fim. E um dia Yahvé se manifestou a mim, em agosto de 2008, naquele quarto, deitado em oração, fui batizado em línguas, e Yahvé me disse: levante-se, chegou a hora. E esta noite, de 5 de março de 2023, o que eu quero dizer e digo a você: chegou a hora, levante-se. Chegou a hora. Chegou a hora de avançar. Mas, continuando, com a morte de Amose, faraó do Egito, sua filha, Hatshepsut assume, sendo a primeira faraó do Egito. E está nos escritos, a primeira mulher faraó. E era tão esquisito, porque o machismo era tão grande, que mesmo sendo ela mulher, legítima herdeira do trono, todas as vezes que Hatshepsut tinha que falar em público, ela tinha que usar aquela barba postiça de um faraó. E tudo caminhava muito bem. Moisés estava lá, cuidando das ovelhas, mas com sua morte, o seu irmão, filho bastardo do seu marido, Tutmoses III, assume o trono. E se alguém lhe disse, e se você já ouviu que Ramsés foi o faraó do Êxodo, não está correto. Mas sim, Tutmoses III. Quando esse sujeito endiabrado assume, a primeira coisa que ele faz é tocar o terror, especialmente aniquilando tudo que era lembrança de Hatshepsut. E é nesse contexto que o povo de Deus começa a sofrer. Porque Tutmoses III começou então, se os hebreus eram escravizados, já sofriam, eles passaram a sofrer 20, 10, 50 vezes mais. E é nessa hora que o clamor, que o sofrimento do povo de Deus começa a ser ouvido pelo próprio Deus. E chegou a hora de um grande trabalho. E é nesse contexto, meus irmãos,
que Deus resolve então chamar aquele homem esquecido, cuidando de ovelhas, que hoje já não tinha mais 40, mais 80 anos. É nesse contexto que se dá o Êxodo 3. Moisés já não era mais um menino de 40, mas um idoso de 80 anos. E é nesse contexto que Deus aparece para Moisés, ali cuidando das suas ovelhas, e Deus resolve então aparecer para Moisés através de uma sarça. É tipo uma moita de espinho, para falar, ser mais coloquial. Havia tantas árvores imponentes, meus irmãos, com romagens lindas, frondosas, nas quais Yahvé poderia se manifestar. Mas Deus resolve, Deus quer se mostrar nas coisas simples. Por isso que a simplicidade tem sido a marca da paróquia Deus Conosco. Nós não queremos ser melhor ou pior, nós queremos simplesmente fazer a obra de Deus. E a sarça era mais uma moita, como disse, cheia de espinho. E quando Deus se apresenta para Yahvé, para Moisés, e Moisés enxerga aquela sarça queimando, mas não se consumia, e ele faz a pergunta: quem és? E quando ele tenta se aproximar, Deus diz: tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu estás é santo. Hoje eu decidi, eu não, mas o Espírito Santo disse: hoje você vai pregar descalço. Talvez você nem esteja vendo, mas quem está aqui na frente está. Eu disse: por que, Senhor Deus? Porque eu quero que você saiba que o altar não é teu, é meu. Charles Spurgeon dizia certa vez que é do altar que sai o fogo. Se o altar for gélido, a igreja será gélida. Se o altar tiver fogo, a igreja pegará fogo. Mas sabe por que Deus pede para Moisés tirar as suas sandálias? Porque Moisés foi educado por sua mãe adotiva. E todas as vezes que Moisés tinha que entrar num grande templo do Deus Ra, ninguém poderia entrar com sapatos, sandálias, tinha que tirar as suas sandálias. E quando Deus diz a Moisés: tira tuas sandálias, porque o lugar que estás é santo, Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: este sim é um lugar santo. Este é o lugar que você deve tirar as suas sandálias. Por isso, meus irmãos, todas as vezes que você entrar por essa porta aqui da PDC, saiba que este lugar foi feito, foi consagrado para nós adorarmos a Deus. E aqui a gente faz súplica, a gente adora, a gente ora e a gente pede, suplica para que Deus derrame sobre nós a sua misericórdia. E se for da vontade dele, ele fará. E sabe o que é que a gente pode também aprender? Yahvé queria mostrar muito mais para Moisés. Yahvé queria mostrar a sua glória, o seu poder. Ele queria falar com Moisés. E quando ele se interessou pela visão: Moisés, não te chegues. Yahvé quer usar o homem, mas é necessário que este humildemente se manifeste, se mostre interessado e não apático. E Yahvé se manifestou no meio do fogo, na sarça: eu sou o Deus do teu pai. E essa identificação de Yahvé, meus irmãos, é uma demonstração de confiança a uma pessoa interessada, obediente, que faz jus à atitude da parte de Deus, de Yahvé. E uma das coisas mais lindas nesse texto de Êxodo 3 é que Moisés encobriu o seu rosto. E diz o texto no original que teve medo, mas é bom que se entenda que teve respeito. Moisés sabia que não era digno de tanta santidade de ver Yahvé. E essa atitude contrasta, melhor dizendo, com o comportamento de muitos crentes que hoje vivem na igreja, que ao supor que tenha recebido algo de Yahvé, se tornam prepotentes, mais santos que os outros, pensam que tem mais direito que os outros, fazendo da igreja de Jesus de Nazaré sua propriedade.
Isso é falta de respeito, é viver enganado e enganando, porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, e Yahvé não trata com soberbos. Deus não se relaciona com soberbos. Deus só se relaciona com quem é humilde. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Yahvé diz: tenho visto o clamor do meu povo, Moisés. Ele é diferente dos deuses do Egito. E Yahvé diz: tenho ouvido ele, ouve. E Yahvé ouve. E Yahvé diz a Moisés: eu desci para livrá-los. É claro que isso é uma linguagem figurada, mas Deus está dizendo: eu estou com compaixão pelo meu povo. Era ruim no tempo de Amós e agora está pior, porque Tutmoses III não sabe de nada e está fazendo com o meu povo aquilo que eu não permito, que eu não gosto. Por isso, meu irmão, eu tenho aprendido algumas coisas. E uma das coisas que me é muito saliente é que Deus permite muitas vezes que atravessemos desertos terríveis, mas Ele sempre estará conosco. Muitas vezes Deus permite que até entremos na fornalha, mas não esqueça que na fornalha Ele também estará conosco. E Yahvé diz: Moisés, você descerá ao Egito. E uma curiosidade geográfica: o Egito lá embaixo, Canaã aqui em cima. Você descerá ao Egito. Moisés, então, meus irmãos, passa 40 anos no deserto, sendo treinado por Yahvé para ser o libertador de Israel. O senhor não sabe de nada, pastor. O senhor não sabe que eu tenho enfrentado. A minha luta tem sido de 5 anos. A minha luta tem sido de 10. Faz 20 anos que eu oro pelo meu marido e dá vontade de pedir a Deus que o leve. Tem até uma doidinha aí pelo Instagram: meu marido não queria que eu fosse pastor, eu orei, ele morreu. Tem. Imagina. Aquela irmã: Senhor Deus, não me obedece. Senhor, leva contigo. Moisés precisava aprender lições e ser moldado por Yahvé. Muitas vezes, meus irmãos, precisamos de um deserto para depois entendermos a vontade de Yahvé em nossas vidas. E hoje me dei conta. Hoje não, já tem algum tempo. De uma verdade que na minha vida fez e fará toda a diferença. Muitas vezes é melhor viver no deserto, mas dentro da vontade de Yahvé, do que estar em muita evidência, recebendo aplausos, mas fora da vontade de Deus. Melhor é deitar na minha cama, botar a cabeça no meu travesseiro e saber que aquela noite eu vou dormir em paz, porque não devo nada a ninguém. Todos os planos, meus irmãos, de Moisés no Egito fracassaram. Mas Yahvé tinha planos excelentes para a vida de Moisés. O levantou como profeta e libertador de Israel. E sabe o que eu aprendo? Estou concluindo. Moisés no Egito era príncipe herdeiro do trono do faraó. Moisés no Egito era poderoso em obras e palavras. Moisés no Egito era como um comandante do exército de faraó. Sabe por quê? Porque no Egito, tudo que nós temos não é nosso. No Egito, o que nós temos é tão somente plástico. São coreografias. Não tem coisa mais enganosa hoje do que o Instagram. As pessoas postam só maravilhas, só coisas lindas. Ninguém posta um boleto vencido. Ninguém posta um comunicado que o seu cartão foi bloqueado. Ninguém posta absolutamente nada de desgraça, porque desgraça é horrível.
nós vivemos uma farsa. Preparamos uma comida, vamos comer em qualquer lugar, ninguém toca na comida, primeiro vamos fazer um story para mostrar. Moisés no Egito tinha tudo, mas não tinha nada. Mas Moisés no deserto, aprendeu com Yahvé durante 40 anos que não será a sua vontade, mas a dele. Moisés no deserto, o seu caráter mudou. Moisés no deserto teve experiências profundas com Yahvé. E o que é que fica para nós dessa lição da sarça? Moisés precisava entender, meus irmãos, que nas coisas humildes e simples e desprezíveis, Deus se manifesta. E que não seria o seu status de príncipe, nem a sua sabedoria que iria libertar os filhos de Israel do Egito. Moisés precisava aprender que mesmo no deserto, Yahvé iria prover a vitória para a sua vida. Você está me entendendo ou não? Pelo amor de Deus, diga que sim. Você está me entendendo? Moisés tinha planos de voltar ao Egito. Depois de longos anos, 40 anos, sendo pastor de ovelhas, repugnante, Yahvé decidiu mudar a história, a sua história. Moisés foi surpreendido por Yahvé. Ele não esperava, meus irmãos, que Yahvé falasse com ele através de uma sarça pegando fogo, porque era costume dessa moita de espinho pegar fogo. Era costume. E sabe o que eu aprendo? Receba. E se lhe doer, é porque está curando. Eu sou profeta do Senhor. E quando eu subo ao púlpito, não é para lhe agradar, é para agradar a Deus. Tem muito fogo estranho por aí. Yahvé não se agrada com coreografias vazias. Ele sabe quem nós somos. Consagre sua vida. Yahvé somente se manifestará na sua vida se achar santidade. A sarça não pegou fogo de baixo para cima. E é impressionante, hein? É, Lulu. Eita, oh glória. Sabe os planos de Moisés? Vou ficar por aqui. Mas eu não posso me esquecer, lampreia, que eu sou príncipe. E eu vou voltar para o Egito. Eu vou tocar o terror lá, vou botar tudo de mostras para fora e vou dizer que só Deus é digno de adoração. Era o sonho de Moisés. E quando Deus se aparece para ele, ele vê que a sarça se consumia de cima para baixo. Sabe o que eu entendo e que eu aprendo? A sarça não se consumia de baixo para cima, mas era de cima para baixo. E quando Deus se aparecer para você, se manifestar para você, saiba que as palavras que vêm dele é de cima, é do trono de Deus para você. Porque o fogo da sarça não era da terra, mas do céu. E você sabe quando Deus queima no seu coração. Você sabe quando a palavra queima no seu coração. E eu quero que você passe a noite toda acordado. Que você tenha insônia. Que o Senhor fale ao seu coração, que você não durma, que você passe a noite toda dizendo: Senhor, o que é preciso fazer? Eu tenho planos, mas o Senhor precisa revelar quais são os teus planos, Pai. Moisés subiu ao Monte Horebe. Moisés sobe então ao Monte Horebe e recebe o Senhor. Moisés sobe como pastor de ovelha, porém desce como libertador de Israel. Porque Yahvé Jireh mudou a sua história para sempre. Quem fica no deserto debaixo da vontade de Deus terá a sua história mudada por Deus. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Yahvé. As bênçãos de Yahvé, sem Yahvé, das bênçãos não tem valor. Canaã sem Yahvé não tem valor. Terra que mana leite e mel sem Yahvé não tem valor. Posse da terra sem Yahvé não tem valor.
Comunhão com Yahvé é a própria essência da vida eterna. A igreja pode ter prosperidade, a igreja pode ter influência, pode ter dinheiro, pode ser bem relacionada na sociedade, mas Yahvé precisa estar presente. E a glória de Yahvé está aqui nesse lugar. Se queremos a presença de Yahvé em nossa igreja, precisamos ter coragem para romper com tudo. Se queremos que Yahvé, meus irmãos, em 2023 seja real na paróquia Deus Conosco, nós precisamos entender que Ele quer se manifestar. Nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Yahvé Rafa, aquele que cura. Yahvé Elohim, aquele que cria. Yahvé Shaddai, aquele que é forte. Yahvé Jireh, aquele que provê. Yahvé Adonai, aquele que é poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele se manifestará. E hoje à noite vimos aqui a glória neste lugar. Deus te abençoe, nos fortaleça e nos prepare para viver 2023, o melhor ano da história da paróquia Deus Conosco. Receba em nome do Senhor. Amém.